Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje trata da situação da Universidade Federal de Goiás frente ao corte de verbas do governo federal e também às greves de professores e técnico-administrativos. E nós estamos conversando com o reitor da UFG, Orlando Afonso Vale do Amaral. Bom, reitor, a gente falou do corte de gastos nos primeiros blocos. Agora eu gostaria de tocar na questão das greves. Os servidores técnico-administrativos em greve há quase 3 meses, os professores em greve desde o início de agosto. Existe alguma relação direta entre a crise econômica e o corte de gastos e essas greves? E também existe alguma pauta, uma reivindicação interna que a reitoria possa atender aos professores e servidores? Acho que os técnicos administrativos da universidade, assim como os docentes e os estudantes, todos estão cientes e acompanhando a situação de crise do país e da universidade. Acredito, no entanto, que a motivação inicial da greve, sobretudo dos técnicos, que se iniciou ainda em maio do primeiro semestre, a motivação principal tenha sido a questão específica da carreira, do salário dos técnicos. A greve dos técnicos ela foi praticamente generalizada em todas as regionais da universidade. Goiânia, Catalão, Jataí, Goiás e Aparecida, mais novo campus nosso. A greve dos professores ela tem diferenciações entre as regionais. A regional Goiânia e Catalão só iniciaram a greve de professores agora em agosto. Mas a regional Goiás já tinha iniciado essa greve ainda em maio, também no final de maio. E em Jataí, essa greve a comunidade estava dividida, a comunidade docente estava dividida em relação à greve. Mas ela existiu em Jataí em alguma proporção. Então, a greve dos professores, dos docentes, eu acho que teve um componente, sim, da crise mais forte, porque a situação estava muito mais evidente em agosto do que estava em maio. Então, não há como separar, quer dizer, a crise na universidade e o movimento de greve dos técnicos administrativos e dos docentes. Mas em ambos os movimentos, a pauta principal é uma pauta das categorias, dos docentes e dos técnicos. Mas está embutida também nesse processo de discussão, obviamente, a situação de crise das universidades. Existe uma pauta que é uma pauta nacional, comum a todas as universidades, algumas comuns até aos servidores públicos de uma maneira geral. Existem também pautas locais, no nosso caso aqui na UFG, em outras universidades. Em relação às pautas nacionais, reivindicações salariais, por exemplo, a capacidade de intervenção do reitor ou dos reitores é relativamente pequena. Os reitores são parceiros das categorias e têm um papel importante na intermediação, na abertura de negociações e na sensibilização do governo. Isso os reitores fazem e eu também faço esse papel. Mas é claro que a nossa capacidade de intervenção, sobretudo nesse momento de crise, é pequena. O governo está analisando as reivindicações e já fez uma proposta inicial que não foi satisfatória, não era satisfatória mesmo e não foi aceita pelos movimentos. E as informações que nós temos é que, ao longo dessa semana, o governo teria encontros tanto com o sindicato dos técnicos administrativos como dos docentes para fazer uma contraproposta. E a nossa expectativa é que o governo consiga avançar nessas propostas e que o movimento, depois de consultas, assembleias, possa definir pelo final da greve. A greve, todos sabem que causa prejuízos muito grandes ao funcionamento da universidade, sobretudo aos alunos, mas não apenas aos alunos, a todos nós, na parte administrativa, a comunidade de uma maneira geral. E uma greve como essa, longa, como é a tradição das greves na universidade, trazem prejuízos que são muito grandes e a expectativa nossa é que a gente consiga que os movimentos tenham uma resposta e consigam, com isso, decidir pelo final da greve. Bom, professor, a gente falando de crise econômica,
esse corte nas universidades, isso há muito tempo não se via nas universidades, né? Nós passamos muitos anos com o crescimento dos prédios, crescimento dos cursos, do número de alunos, então é um pouco assustador ver essa situação, mas ela também não é inédita, né? Ela não é única, a universidade já enfrentou outras crises ao longo da história. É verdade, mas nós ficamos mal acostumados. Na verdade, no período de 2008 até 2014, 2013 principalmente, a universidade ela participou de um programa de expansão e reestruturação chamado Reúne, muito forte, um programa muito bem construído, muito bem financiado e apoiado pelo governo federal. Então nós pudemos fazer toda essa expansão em termos de número de cursos, contratação de professores, construção de novas instalações, prédios, equipamentos. Nós conseguimos fazer isso bastante bem na UFG e em outras universidades no Brasil também. Nesse período de 2007 até o final de 2013, eu era o pró-reitor de Administração e Finanças. E eu tive o privilégio de estar nessa posição nesse período de bonança, de relativa abundância de recursos. E foi um período em que eu pude dizer, assim como o ex-reitor, o professor Edivar, a gente pôde dizer muitas vezes sim para as pessoas, para as demandas, atender as demandas da comunidade, uma demanda que estava crescendo a olhos vistos e com demandas muito qualificadas, porque as contratações feitas na universidade nesse período praticamente eram todos doutores, com alta qualificação, com muita energia para trabalhar, para produzir e com muitas demandas. E a universidade pôde atender bastante bem, eu acredito, as demandas nesse período. 2014 já foi um pouco mais complicado e 2015 bastante mais complicado. A comunidade, é claro, sofreu um baque. Ela vinha de uma situação muito favorável e caiu numa situação que não era, que ela tinha se esquecido. Na verdade, como você bem lembrou, na década de 90, nós não tínhamos essas possibilidades. Nós passamos, só para pensar, para relembrar um passado mais recente, na década de 90, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de construção de novos prédios, instalações, abertura de novos cursos, porque não havia possibilidade financeira para fazer isso. Tivemos outros períodos, pensando mais para trás ainda, tão drásticos quanto esse. Na época do Collor, por exemplo, do governo do ex-presidente Collor, a primeira medida que ele adotou foi nos impor um corte de 30% no pessoal, era de demissão. A proposta inicial dele era demitir 30% do corpo docente e técnico da universidade, do quadro de pessoal da universidade. Os reitores, as instituições tiveram que brigar muito para reverter esse corte, mas era esse o grau de medidas que foram adotadas no passado. Então, eu ainda sou otimista no sentido de que essa crise é uma crise grande, sim, ninguém está negando isso, mas ela vai passar, como outras crises também passaram no passado, né? Então, nós confiamos que o governo terá as condições, mesmo nesse cenário muito complicado, de nos apoiar para que nós consigamos fazer essa travessia desse ano, sobretudo, que é um ano bastante complicado, que a gente tenha um ano de 2016 um pouco mais favorável, para que as coisas voltem ao seu curso normal. Ok. Bom, e é isso que a gente também espera, um ano de 2016 melhor para a economia brasileira e também para a Universidade Federal de Goiás. Queria agradecer, professora, a presença para esclarecer esses assuntos com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer um pouquinho mais a toda a comunidade a situação que nós vivemos hoje na Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada. Obrigado. Bom, você pode ser um parceiro do Conexões nos próximos programas, enviando sugestões, matérias, perguntas, vídeos no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 91811406. Eu te espero na próxima semana, mas enquanto isso você pode assistir a todos os debates que já foram produzidos pelo Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você!